O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Bem, Deus já sabe de tudo o que vai acontecer. Ele sabe quem será salvo, quem será condenado. E nem por isso ele deixa de cumprir a sua parte de fazer aquilo que está ao seu alcance para salvar. Ele enviou o seu único filho para vir a este mundo, para dar a vida dele por todos nós. Mas nós que o aceitamos. Quem não aceita o presente, então fica de fora. Então, o que aconteceu? Jesus foi preso. Então, a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. Isso está escrito na Bíblia. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: "Não és tu também dos discípulos deste homem?" Disse ele: "Não sou." Ou seja, Jesus tinha sido levado e Pedro estava seguindo. E ele, quando perguntaram a Pedro se ele fazia parte dos discípulos de Jesus, ele disse que não era. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Bem, enquanto Pedro já havia negado uma vez, ele continuava ali, próximo do Senhor Jesus, Jesus sendo ali interrogado pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote, no caso. E aí, você vê aqui a decepção. Para Jesus, ele sabia que Pedro ia negar a ele 3 vezes. Ele já havia comentado com Pedro. Mas Pedro, ele não sabia, ele não imaginava que ele iria negar Jesus. Na cabeça dele, ele iria ser fiel até a morte. Mas não foi esse momento. Pedro negou porque temia, tinha medo da situação que estava ali diante dele. Quando lhe perguntaram a Jesus acerca dos discípulos e da sua doutrina, Jesus respondeu: "Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito." E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: "Assim respondes ao sumo sacerdote?" Respondeu-lhe Jesus: "Se falei mal,
dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? E Anás mandou amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Bem, estava ali o Senhor Criador dos céus e da terra, deixando os homens perguntarem, humilharem, até dar bofetada nele, prendê-lo, levar ao tribunal como se fosse um malfeitor, e Jesus sujeitar-se a tudo isso? Por quê? Por que Deus não interferiu nesse momento? Por quê? As situações revelam o amor que Deus tem à humanidade. Dele dá o seu único filho. Não deu um anjo, nem arcanjo. Ele deu o seu único filho para vir a este mundo, ser desprezado e até morrer por amor a eles. É porque Deus tem o ideal de salvar a sua alma. Você pode estar em um momento dificílimo, rejeitado por tudo e por todos, pelos seus atos, pelos seus erros, pelos seus pecados, pela a sua conduta. E Deus fazer tudo que está ao seu alcance para te arrancar dessa prisão. Foi isso que Deus fez. E é isso que Ele faz. Isso que eu estou falando para você é Deus. Ele quer resgatar você do inferno. Mas será que você o aceita? Porque muitos dizem a respeito de Deus de forma má, que Deus não se importa com ninguém. Mas Deus fez tudo o que estava ao seu alcance, continua fazendo para te salvar. Será que você o vê assim? Bem, vamos a uma trilha musical enquanto você pensa e já voltamos após ela. Deus me levou a situações em que eu nunca imaginava que estaria dentro de mim. Eu me decepcionei quando Ele me fez eu ver quem eu era. E sabe quando você está tão focado em um problema, em uma situação difícil, em que você se sente até mesmo vítima? Pois é. E agir de uma forma que eu nunca imaginaria na minha vida com Deus. Mas esse momento que eu falhei da minha conduta, Deus pôde me mostrar o que estava dentro de mim. Sabe, vem os momentos difíceis na nossa vida para que se revele quem realmente somos. E graças a Deus por isso. Porque quando isso aconteceu com Pedro, e ele disse que não conhecia Jesus, ele nunca imaginaria
que ele fosse esse tipo de pessoa, um traidor. Ou seja, que pensava que iria defender Jesus até o último suspiro, mas que se acovardou diante dos problemas. Então, o que aconteceu? Jesus foi preso, eles estavam interrogando Jesus e Pedro estava do lado de fora, também se aquecendo ali, quando Jesus recebeu até uma bofetada do sumo sacerdote. E Simão, Pedro, estava ali, aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez. E logo o galo cantou, assim como Jesus o havia falado a Pedro, que ele iria negar 3 vezes. Veja que as situações que acontecem com a gente revelam a nossa pessoa. E eu dou graças a Deus, porque se Deus não revelasse quem nós éramos, como que nós iríamos assumir a nossa condição? Na cabeça de Pedro, ele não imaginava que iria ser essa pessoa, mas ele negou Jesus 3 vezes. E Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. E você, ouvinte, você já reparou as situações? Quem você tem sido? Porque falar de Deus, falar que você está na fé é uma coisa, mas ver quem você é diante das situações é que prova quem é Deus para você e quem é você. Graças a Deus por essas circunstâncias, essas situações que revelam quem realmente quer a verdade. Com tudo isso que Deus mostrou para mim, eu agarrei aquela oportunidade e eu aceitei aquela verdade. E graças a Deus me libertei daquele engano que eu pensava a meu respeito. E Deus fez uma obra magnífica na minha vida. Mas sempre houve situações para que eu entendesse quem realmente eu era. Espero que você também enxergue a sua pessoa nas situações que você vive, para você ver quem é você diante da fé, quem é você diante de Deus.